Olá, meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? A nossa aulinha hoje vai ser de ciências, falando sobre a matéria. Então, quando observamos imagem da Terra vista do espaço terrestre, ficamos impressionados com a sua beleza, seus movimentos e tudo o que existe na Terra. Tudo em nosso planeta, seja elemento vivo ou não vivo, é composto por substâncias que possuem massa e ocupam um lugarzinho no espaço. E por esses fatores são chamados de matéria. Observe a imagem. Observem a água, elemento vivo. Observe esse pedalinho, essa passarela, um elemento não vivo. Então, tudo isso que ocupa espaço na Terra é chamado de matéria. A matéria, ela possui 3 estados físicos. Acompanhe a leitura, um pouquinho da leitura comigo, da página 13. Ela possui o estado sólido, líquido e gasoso. Vamos acompanhar um pouquinho a leitura do sólido? No estado sólido, o corpo tem forma e volume definidos. A matéria em estado sólido pode apresentar compacta, em pedaços ou pó. Como exemplo, o lápis, a rocha, a madeira, o cubo de gelo. Já no estado líquido, a matéria tem volume definido, mas a sua forma ela é variável conforme o recipiente onde ela está. Então, podem ser o elemento líquido, a chuva, podem ser os mares, os rios, as águas da torneira. Já no estado, a matéria no estado gasoso, a matéria tem forma e volumes variáveis. O gasoso está presente no vapor da água, na água fervente, uma panela, a fumaça que sai da chaminé, certo? Então, a matéria também possui mudanças dos seus estados físicos. Na medida em que a temperatura aumenta, ela sai de um estado físico para outro estado físico. Um exemplo, ela sai da medida que ela vai aumentando, ela está no sólido, ela passa para o líquido e na medida que vai aumentando, passa para o gasoso. Quando essa temperatura esfria, ela faz esse movimento contrário, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. Um exemplo, temos aqui um ferro. Um ferro ele é um elemento no estado sólido. Quando aumentamos essa temperatura, o ferro se derrete, transformando num estado líquido. Outro exemplo também, temos as roupas. Quando a mamãe ou o papai lava aquela roupinha, ela fica molhada, então ela está no estado líquido, a água está no estado líquido. À medida que você estende e coloca no varal, o sol vai aquecendo as gotículas de água e ela se transforma em vapor, saindo do estado líquido para o estado gasoso. Na medida que essa temperatura esfria, ela sai do estado gasoso para o estado líquido e indo para o estado sólido. Um exemplo aqui é a neve. As nuvens, que são o vapor, ela esfria, transformando em chuva. A temperatura esfria mais um pouquinho, transformando esse estado sólido da água esse estado líquido da água, transformando em um estado sólido, que é a neve. Dentre esses assuntos tem a dilatação dos corpos. Também, quando a temperatura aumenta, alguns corpos do estado sólido, líquido e gasoso, eles aumentam de tamanho, ou seja, eles se dilatam. Temos o exemplo aqui, o termômetro de mercúrio, que é um líquidozinho que serve para medir temperatura. À medida que a temperatura externa aumenta, esse líquido se dilata, ou seja, aumenta de tamanho e mostrando quais são os graus que a temperatura externa está. No estado gasoso, a dilatação de estado gasoso, podemos ter o exemplo dos balões de festa. Quem adora aqueles balões de festa, não é?
Então, o arzinho que está lá dentro, no estado gasoso, ele aumenta de temperatura quando ele está submetido a uma elevada temperatura. Como um exemplo, uma lâmpada. Se pegarmos essa bola, colocarmos próximo da lâmpada, esse gás ele se dilata, ou seja, aumenta de tamanho, fazendo o balão estourar. Outro também que se dilata é o do estado sólido. Temos o exemplo que é dos trilhos do trem. Os trilhos do trem, quando ele aumenta de temperatura, eles se dilatam também. Por isso que os trilhos eles são mais afastados. Então, em resumo a tudo isso, a matéria é tudo que ocupa lugar na Terra ou no espaço. Então, a matéria tem os corpos, que é aquela matéria limitada, e quando ela é transformada, se transforma em um objeto. Na matéria também podemos encontrar três estados físicos, que é o sólido, líquido e gasoso. Desses estados sólido, líquido e gasoso, temos as mudanças dos estados físicos. Na medida que a temperatura aumenta, ela sai de um estado físico, que é o sólido, de um estado físico para o outro, como sólido, líquido e gasoso. Quando a temperatura esfria, ele faz esse efeito reverso. E também temos a dilatação dos corpos, que na medida que aumenta, os corpos aumentam também de tamanho, certo? E para fixar todo esse assunto, vocês vão responder a página 15 e 16 do livro de Ciências, e qualquer dúvida pode procurar a tia, certo? Então, não esqueça de dar aquele like, ativar as notificações, certo? E bons estudos. Tchau, tchau!